Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast GPS Empresarial. Aqui nós ensinamos estratégias que podem ser aplicadas de uma forma fácil, que irão ajudar a melhorar os seus negócios e a sua empresa. Meu nome é Rodrigo Leocádio. E eu sou Jane Florenzano. E nesse episódio a gente vai discutir o capítulo 2 desse livro, O Motor da Liderança. Bom, e antes da gente entrar direto aqui nesse manancial de informações aqui, que é o capítulo 2 desse livro, eu quero lembrar que nós decidimos fazer uma série de vídeos aqui estudando capítulo por capítulo desse livro, né, um conteúdo muito rico. Então eu queria sugerir que você se inscreva no canal, ative o sininho de notificações aí para você não perder nenhuma dos conteúdos e das informações. Aproveita também, deixa o seu like aí e compartilha esse vídeo, né? Provavelmente você tem aí um empresário ou um sócio, ou alguém que precisa muito dessas informações aí, que precisa de aprender sobre liderança. Bom, então vamos lá. Então, só recapitulando aí um pouquinho do capítulo 1, né, nós falamos sobre o desempenho do líder, como que a gente melhora o desempenho do líder, e é através do ponto de vista educativo, que consiste basicamente em 4 pontos, né, que é o primeiro, que é valorizar as ideias, né, fomentar novas ideias, não só as próprias ideias, mas dos colaboradores também. O segundo ponto, que é instituir valores dentro da empresa, né, pregar ali os valores, determinar quais serão os valores que a organização vai seguir. O terceiro, que é a energia emocional, que é como trazer energia para a equipe, como energizar as pessoas, como motivar as pessoas. E o último ponto, que é como lidar em situações difíceis. Então, com esses 4 pontos bem desenvolvidos, o desempenho do líder, ele consideravelmente melhora a cada dia. Isso, ele melhora o próprio desempenho e ele melhora também o desempenho das organizações quando ele pega esse conceito e ensina isso para toda a equipe e para todos os outros líderes, né? Pegando o conceito aí de Noel Tich do motor da liderança, que é líderes que ensinam líderes que ensinam líderes. Então, com isso o que ele faz? Ele melhora as organizações se tornam melhores. E aí vamos para o capítulo 2, né? O capítulo 2 ele fala da importância dos líderes. Por que os líderes são importantes? Por que os líderes são importantes? Será que são mesmo? E aí ele dá 3 motivos, né? 3 porquês da importância dos líderes nas organizações. Bom, o primeiro porquê é que os líderes assumem o leme em tempos de mudança. Assumir o leme é o quê? Em um barco, o leme é que dá a direção, né? O segundo é que os líderes são o time, são as pessoas que fazem as coisas acontecerem, né? Vamos aprofundar um pouquinho mais sobre cada um desses. Que garantem a execução. É o cara que garante a execução do negócio. E os líderes também, eles têm aquele quê de revolucionário, ou seja, eles veem as situações que estão acontecendo ao redor e tendem a tomar uma providência, né? Então, eles são pessoas revolucionárias. Isso. E aí, falando dos porquês, né? Voltando lá no primeiro porquê, como que o líder ele pode ser um agente de mudança? O que ele faz, né, quando ele vê a necessidade de mudar alguma coisa na organização? Sim, como eu disse, o líder é o cara que assume o leme, né, do barco ali da empresa. Então ele dá a direção. Então o líder ele tem essa capacidade de enxergar que essa direção aqui não está muito boa e que a gente precisa então tomar um novo rumo. Então ele faz isso. E para isso, o que ele tem essa capacidade de abandonar velhas ideias, ele tem a capacidade de abandonar velhas maneiras de fazer e adotar novas ideias e novas maneiras para poder que seja mais congruente com essa nova direção tomada, né? E uma coisa que é muito importante também da liderança do líder, que ele consegue extrair energia ou aplicar energia em situações, né? Porque, por exemplo, a gente está num rumo indo para essa direção e aí de repente a gente decide que precisa de ir para outra direção. Você precisa de ter uma energia grande para poder mudar essa direção, porque, por exemplo, às vezes mudar de direção significa você ter que fechar uma unidade da sua loja, significa ter que você demitir muitas pessoas. Demitir pessoas significa você ter que parar de fazer uma linha de produto. Então você precisa de ter energia, né? E o líder, o papel fundamental aí do líder é conseguir extrair energia mesmo de situações negativas. Então, por exemplo, no caso aqui de ter que fechar uma unidade, o líder ele consegue extrair energia para que esse fechamento dessa unidade seja bem feito e seja bem sucedido, ou o contrário, né? Extrair a energia da equipe para poder reverter aquela situação
e trazer aquilo, reverter a situação mesmo. Então, uma unidade que ia fechar, né, ele colocou tanta energia que aquela unidade, na verdade, ao invés de fechar, agora ela se superou. Então, o líder ele é um papel fundamental para poder conseguir fazer isso aí. E outro ponto também importante é que a gente vê como uma característica, né, sempre comum aí a vários empresários é que muitos são resistentes a mudanças, não querem fazer mudanças, tem uma ideia, tem uma forma de pensar e isso acaba atrapalhando o potencial dele de liderança, Sim. porque ele quer roer o osso ali até o final, já está vendo que aquilo não está dando certo e não quer progredir com o que tem que ser feito efetivamente. Sim, e essa resistência de mudança ela é muito grande, principalmente porque o filho é dele, né? Ele criou aquilo dali. Então, se tiver que mudar algo em certa ponto, em certo grau, ele tem uma dificuldade, né? É relativamente natural, né? Mas os líderes mesmo, que são líderes vencedores, eles não se apegam a isso, né? Então, se ele está num rumo que aquilo não está indo tão bem, ele não se apega ao rumo, ele se apega a coisa ao ficar resultado. boa, ao resultado. Então ele realmente cria novas situações, ele desapega do velho para poder apegar uma nova possibilidade que realmente vai trazer um resultado melhor ali. E aí o segundo ponto, né, que é o segundo porquê da importância dos líderes, é porque os líderes realmente fazem as coisas acontecer. E existem, né, duas formas aí que ajudam o líder a fazer acontecer de verdade. Sim. Quais que são elas? Essas duas maneiras aí, a primeira é através da implantação de uma cultura. Então, sem cultura organizacional. Cultura organizacional, sem isso a gente não consegue, né? E o que é a cultura? A cultura é o jeitão, é como a gente faz as coisas por aqui. Como que a gente atende o cliente, como que a gente procede nas situações, aquele DNA, né? Aquele DNA da empresa. Essa é a cultura. Então o líder ele tem um papel fundamental em implantar essa cultura e ter a manutenção dessa cultura, né? E a segunda coisa é utilização de ferramentas de gestão, porque sem ferramentas de gestão fica tudo muito no achismo e tal. Então com as ferramentas, os líderes eles conseguem implementar coisas, eles conseguem medir se aquela rota não está tão boa e de repente a gente precisa ir para uma nova rota. E nessa nova rota vai ter novas medições, vão ter ferramentas para poder fazer novas implantações. Então, a importância é muito grande da utilização de ferramentas. E isso é um papel essencial aí da liderança, né? Implantar essas ferramentas e utilizar essas ferramentas. Existe um conceito que o sucesso das organizações está muito mais atrelado à cultura até do que à própria estratégia. E o Noel Tich fala sobre isso no livro. Como que ele aborda esse conceito? Tem uma famosa frase do Peter Drucker que ele fala, olha, a cultura come a estratégia no café da manhã. Porém, tem uma coisa que antecede a cultura, que é a liderança, porque quem é responsável por criar a cultura? A liderança. Então, eu até refiz essa frase, né? A liderança come a cultura no café da manhã. Então, a liderança é responsável pela implantação da cultura e da manutenção da cultura, né? Sim, porque a liderança, ela antecedendo a cultura, porque sendo a liderança que implanta a cultura, como que eu vou ter cultura se eu não tenho liderança? Fica aquela coisa de quem nasceu primeiro, né? Quem chegou primeiro aí. E como que um líder consegue mudar os rumos da organização assim, de uma forma eficiente? É assim, olha, como uma lupa, quando você pega uma lupa e coloca ela no sol, o que ela faz? Ela pega uma área inteira de energia solar ali e concentra aquilo em um único ponto, né? Então, o líder, que é o líder vencedor, né? Porque não é qualquer líder, né? Uhum. Não é qualquer pessoa que se intitula líder, é o líder vencedor. Ele consegue... Ou que se acha líder. Mas o líder vencedor, ele concentra a energia de várias pessoas e as ideias de várias pessoas em um único ponto. E qual ponto é? Esse ponto da mudança, né? A gente tem um direcionamento, a gente quer ir para um lado, agora a gente decidiu que a rota agora é essa. Então ele consegue concentrar a energia e a visão dessas pessoas, as ideias dessas pessoas em um único ponto, que é o ponto de decisão estratégica da mudança, né? E é justamente isso que um bom líder, que um líder eficiente, ele faz. Tem muitas empresas que têm energia nas pessoas, né? Que as pessoas estão energizadas, querem fazer a mudança, mas não têm resultados. Isso se dá por qual motivo? Isso é muito comum, né? Você tem uma empresa que, assim, você tem pessoas energizadas, você tem pessoas motivadas, você tem pessoas que estão a fim de fazer as coisas, mas cada uma num sentido diferente, né?
E é necessário, então, um líder para orquestrar essa mudança aí, porque orquestrar essas pessoas, né, colocar essa motivação aí no caminho certo, porque sem essa falta de direção, essa motivação da equipe, ela acaba se esvaindo e o resultado ele acaba não vindo e não acontecendo, né? Fica super pulverizado as ações. Fica super pulverizado. E sem líderes eficientes, o que acontece? Os resultados de uma empresa, eles são meramente ali, frutos do acaso, porque então quando você pega assim algumas empresas que têm muito altos e baixos e tal, você pode fazer um raio-x que normalmente essas empresas elas vão ter uma deficiência de liderança, né? A liderança ali ela é deficitária. Voltando aí ao assunto da cultura, né? A cultura, a gente pensa que cultura organizacional só existe em grandes empresas, né? Que isso é implementado em um momento X da empresa, mas na verdade a cultura ela começa lá no primeiro dia de abertura, em que o sócio começa a trabalhar, começa a mostrar ali o jeito, né, que as coisas acontecem, e ali já vai se formando uma cultura. Sim, a cultura ali ela já começa a ser criada através do DNA que o próprio sócio, o próprio fundador da empresa tem, né? Então ele começa a passar aquele DNA, ele começa a fazer aquilo. Então aquilo que é a cultura da empresa, mas muitas pessoas às vezes nem percebem, né? Tá ali no dia a dia, mas não entende isso como uma cultura, né? Que é o jeito como a gente faz as coisas, a forma como você molda os comportamentos das pessoas, e isso que é a cultura. E essa cultura ela começa a ser implantada mesmo desde o primeiro dia, mesmo que seja uma cultura positiva, quanto uma cultura negativa, né? Porque às vezes um empresário ele pode criar uma cultura de ser muito permissivo, então ele cria um clima de das pessoas fazerem muito o que elas querem, não acatarem ordens, então tudo isso tem a ver com cultura, né? Tanto positiva quanto negativa. O que acontece, né, com as empresas que não têm líderes de verdade, mas precisam tomar algumas decisões ou enfrentar algum processo de mudança? Sim, isso acontece como aconteceu com a gente lá na empresa uma época, em 2010, eles acabam contratando consultores externos para fazer essas mudanças, né? E por que eles fazem isso? Por dois motivos, basicamente. O primeiro motivo é que eles não sabem o que fazer. Então ele não tem conhecimento, ele entende que ele precisa de ter uma mudança, que não dá mais para ficar desse jeito, mas ele não sabe como fazer e o que fazer. Então uma das saídas é buscar uma consultoria externa. E não tem nada de errado nisso. E não tem problema nenhum em fazer isso. E o outro motivo é porque elas têm medo de fazer a parte difícil, que é a execução dessas mudanças, né? Porque às vezes o consultor vem e ele diz que você tem que fechar uma unidade, diz que você tem que demitir pessoas, fechar uma linha de produtos e tudo mais. Então, executar isso não é uma coisa fácil, né? Então, medidas impopulares. E aí, nesse sentido, eles acabam buscando uma consultoria externa, tipo assim, eu vou deixar coisa difícil para o outro fazer e eu fico só olhando aqui. Então, normalmente acontece isso. E quando as pessoas dentro da empresa não sabem o que vão fazer ou elas têm medo, é bem provável que os consultores, eles não vão conseguir montar um bom plano. Porque dentro da organização não vai ter uma liderança sólida para implementar esse plano, né? Como o general que cria uma estratégia, mas lá na hora de ganhar a guerra não tem soldado lá. Então é mais ou menos isso. Então não adianta uma consultoria vir dar toda uma estratégia, sendo que lá dentro da empresa não existe pessoas capacitadas, não existem líderes capacitados ali, não tem ninguém habilitado para poder executar aquelas estratégias. Então isso realmente não dá certo, isso não acontece. Então o ideal é, mesmo que seja contratado uma consultoria ou pessoas de fora, né, que vão trazer esse conhecimento, que haja uma formação dos líderes, né, uma capacitação das pessoas ali dentro, um engajamento da equipe para conseguir executar os planos, né, as estratégias que essa consultoria irá trazer. Exatamente. Então, assim, não tem nenhum problema a pessoa contratar uma consultoria, assim como a gente já contratou e às vezes contrata, mas a questão é você ter internamente pessoas e líderes formados para somarem nessa estratégia, né, nessa consultoria. E até dar continuidade, né, e até consistência no que foi proposto ali e tudo mais. Ter essa continuidade ali. E no dia a dia, no campo de batalha, que quem vai estar lá na ponta é o pessoal da empresa, é a liderança da empresa. Os consultores já terminou o trabalho e foi embora. Então essa continuidade ela é muito importante aí de ter dentro da empresa essa liderança bem informada, né? E por último e terceiro motivo da importância da liderança, né, nas organizações, são porque os líderes são revolucionários e eles enxergam a realidade. Como que eles enxergam a realidade ali nua e crua?
E esses líderes vencedores, né, porque os líderes comuns não, estou falando de líder vencedor, cara de pegada forte, eles estão sempre com o radar ligado ali, né, desafiando as coisas como são feitas hoje, né. Eles perguntam o tempo todo assim, tem algo que pode ser feito diferente, tem algo que pode ser mudado, tá com aquele antena, com aquele radar ligado ali, detectando que, por exemplo, tem um nicho de mercado que está caindo, olha, então, opa, eu preciso de sair desse nicho aqui e já começar a buscar outra coisa. E quando eles detectam que algo precisa ser mudado, eles agem imediatamente. Então, eles olham para a realidade, enxerga que tem um problema, que algo precisa de ser mudado e imediatamente ele mobiliza respostas apropriadas para poder resolver este problema, né? Tomar atitude em relação às questões que foram levantadas. E qual que é o nível de profundidade desse olhar para a realidade? Porque olhar para a realidade superficialmente também, né, não vai trazer uma visão clara do problema. O que o líder precisa fazer para enxergar a realidade mesmo? Sim, ele precisa olhar para essa realidade removendo os filtros que escondem aquelas coisas que ele não quer ver, né? Porque muitos empresários enxergam seus problemas, mas eles recusam a vê-los, né? Então tem até uma diferença assim, entre enxergar e ver, que enxergar é aquela coisa de forma superficial, né? Você está olhando ali o todo e tudo mais, mas ver mesmo é com profundidade. Então acontece isso, muitos empresários eles veem que suas empresas não estão indo bem financeiramente, mas eles não olham profundamente o que está acontecendo. Não olham no detalhe, não busca saber aonde está o problema. Não busca saber. Então, assim, em uma série de situações, isso é muito comum, né? Então, existe essa diferença. E esses líderes mesmo, os vencedores, eles olham para a realidade, mas primeiro eles enxergam a realidade e olham para ela com um olhar mesmo de ver ali, de detectar qual que é o problema. Então, é como se ele levantasse as pedras ali e olhasse aquilo que realmente é um problema, mas de forma a olhar para esse problema para tomar uma atitude resolutiva em relação àquele problema. E muitas vezes olhar para a realidade significa olhar para as próprias deficiências. E é difícil ver os seus defeitos. E como que é difícil para uma pessoa reconhecer as próprias deficiências. Então, tem líder, tem dono de empresa que é relutante em reconhecer as próprias deficiências, né? Mas e os líderes, que são os líderes ali, vencedores, eles não têm problema nenhum com isso, de entender, cara, eu errei, o que eu vou fazer para melhorar e tudo mais. Quando se trata de ver a realidade, como que esses líderes agem? Uma frase que marcou muito foi: os fundadores de novos negócios muitas vezes veem realidades que os concorrentes mais velhos deixam passar. E isso aí é uma coisa que aconteceu aí ao longo dos anos, aí na história dos anos, aí, aconteceu com várias empresas no Brasil mesmo, tiveram várias aí, por exemplo, a Blockbuster, né? Ela teve uma realidade que as coisas estavam mudando, né? Começou a sair esse negócio de internet, de vídeo pela internet e tudo mais, ela não olhou para essa realidade, e o que aconteceu com ela, ela foi engolida, né? E ela acabou fechando, e assim foi. Páginas amarelas foram engolidas pelo Google, né? Antigamente não existia Google, tinha as páginas amarelas, o catálogo de páginas amarelas, e por aí a gente vai ter aí uma série de empresas. Então os líderes vencedores, quando eles enxergam a realidade, que é uma realidade bruta, que aquilo ali pode ser uma coisa problemática, eles tomam uma providência, levam aquela realidade a sério, né? E em cima daquela realidade eles pegam as pedras, né? Como se fosse essa metáfora, levanta as pedras e olha debaixo das pedras ali os potenciais perigos ali que tem e toma algum tipo de providência em relação àquilo, né? Não deixa aquilo, simplesmente olha e ignora aquilo ali de uma certa forma, toma providências adequadas, né? Depois que o líder enxerga ali a realidade do negócio, né, da sua empresa, ele tem um problema, um desafio, uma oportunidade, quais são os 3 passos que ele precisa tomar para desenvolver ali a mudança, né, e mudar o rumo da organização? A primeira coisa é decidir como que ele vai reagir ou responder à questão. Se olhou para uma coisa, que decisão que você toma? Como que você vai reagir? Você vai ignorar ou você vai tomar uma decisão? Então esse é o primeiro passo. O segundo passo é, uma vez que você decidiu agir ou reagir, né, ou responder essa questão, você determina que ações vão ser necessárias para serem executadas ali, para você sair desse loop aí, desse problema. E a terceira coisa é implementar essas ações de forma imediata, né? Pegar essas ações e implementar elas imediatamente. Trazendo um exemplo, né, um case prático de como esses 3 passos aconteceram, a Intel é um exemplo desses, né? E o primeiro passo que ela tomou aí para decidir sobre a mudança do negócio foi como?
Bom, a Intel, primeiro vamos citar o problema, né? Em 1977, a Intel era um grande... O negócio principal da Intel era fabricar memórias, memória de computador. E naquele momento ali, ela estava sendo atacada muito pelo Japão, porque o Japão também começou a fabricar memórias e começou a baixar muito o preço ali e tudo mais. Então começou uma disputa muito grande e dentro disso a empresa começou a sangrar ali ao longo do tempo ali, né? Ela começou a ter muito problema de concorrência, aquela coisa toda e tal. E aí ela tomou uma decisão, ela enxergou esse problema e falou assim, olha, o que a gente faz, né? Que é o passo número 1. Olhar para o problema e como que a gente vai reagir a esse problema. E dentro disso, o que aconteceu? O CEO da empresa, eles decidiram, né, a cúpula decidiu que iam sair do ramo de memórias. É uma decisão difícil, porque quando eles estavam concentrando ali em memórias que eram commodity, eles não tinham como implantar valor nem nada nisso, né? Agregar valor, isso. Então, por ser um produto commodity. E eles decidiram, então, focar toda a linha dele, todo o arsenal de conhecimento da Intel para microprocessadores, para processadores. Então, o primeiro passo foi esse, decidir como reagir a essa situação. A decisão foi o quê? Vamos parar de fazer memória, que é uma coisa commodity, e vamos focar a nossa energia em criar microprocessadores, que são coisas que permitem ter inovações, que conseguem criar diferenciações, e a gente pode ser muito bom nisso. Então esse foi o primeiro passo. Então, no caso da Intel, eles viram uma realidade, detectaram um problema, definiram o que fazer, e agora eles precisavam determinar as ações, né, que Sim. seria o segundo passo. Seria o segundo passo, que é as ações. O que a gente vai fazer então? Já definimos que vamos fechar a fábrica de memórias, não vamos mais trabalhar com memórias. Agora, quais as ações a gente precisa de fazer? Então, com isso, foi o que? Abandonar velhas formas de pensar, velhas formas de executar e adotar outras completamente diferentes, né? E dentro disso aí, houve uma resistência interna muito grande, porque ao mesmo tempo que tomou a decisão de fechar um negócio que é a coluna principal, né? Que é o negócio principal, eles ficavam indo e vindo nessa questão assim, várias vezes, porque diziam, olha, vamos fechar, ok, aí na semana que vem estava aprovando orçamentos, então está muito difícil. E aí em um determinado momento realmente definiram-se as ações. Olha, uma delas que foi, vamos dizer para toda a equipe de vendas, comunicar aos clientes que a gente não vai mais fabricar memória. Então definiu uma ação precisa para aquilo mesmo, e fora outras ações, né, que são as ações de fechamento de fábrica, de troca de equipamento, de necessidades de treinamentos em relação aos novos produtos, né, porque eles não eram experts em criar microprocessadores, então eles tiveram que realmente aprender tudo. Então toda uma lista de ações para poder colocar aquele objetivo ali, para poder executar naquele objetivo. E o terceiro passo que seria a implementação dessas ações, né, que é colocar essas ações rodando de verdade. Sim, e esse terceiro passo é o mais difícil, né? Porque assim, uma mudança organizacional maciça, ela é difícil. Por quê? Por dois motivos. Primeiro que você tem que vender uma ideia. Então imagina você ter um negócio em que aquele negócio é uma coluna vertebral principal ali da empresa. E de repente você fala, a gente não vai mais fazer isso. Então uma resistência interna das pessoas, ela é muito grande, né? De muitas pessoas. Mas por que nós vamos fazer isso? Então, assim, tem que... Gera medo, né? Gera medo. Então, eu tenho que vender uma ideia e depois ainda lidar com os agentes de resistência, né? Porque vão ter pessoas, até fornecedores vão ter resistência em relação àquilo. E do líder requer que ele seja pessoa... Que ele tenha uma inteligência emocional para lidar com isso. Uma inteligência emocional forte para poder lidar com isso e requer... E para essa implantação requer... os valores, né, que os valores estejam bem definidos e as pessoas estejam bem conectadas com eles. Requer energia emocional, porque fazer isso não é fácil, lidar com toda essa estrutura difícil ali, né, e ainda ter que bater meta, né, é como se você tivesse que trocar o pneu do carro com ele andando, né? E tem que ter muita determinação para chegar até o final, né? Porque a implementação é aquela questão ali do dia a dia, do campo de batalha ali. Então, é justamente lá que esses problemas acontecem. Então, é muito necessária a atuação do líder aí de forma forte e uma presença de espírito muito grande aí. Então, fazendo um resumo aí sobre esses pontos, a gente identifica o problema, né? Problema, o desafio, a oportunidade, e aí segue os 3 passos. Que é como que a gente responde a situação, qual a resposta ao estímulo, detectou o problema, detectou a oportunidade, o que você vai fazer, como que você vai reagir. O segundo passo,
quais as ações que você vai tomar, que seria como que a gente vai fazer isso. E o terceiro passo é partir para a implementação das mudanças de forma diligente mesmo, é executar aquilo. E isso é uma coisa que aconteceu com a gente lá na empresa, né? Então, em um período, né? Então a empresa foi crescendo. Em determinado momento, as coisas não estavam tão bem e foi justamente esses 3 passos aí que a gente acabou seguindo, né? O primeiro é o quê? A gente está vendo que a situação não está boa. O que a gente precisa de fazer? Então é detectar, enxergar a realidade nua e crua e ver que existe um problema. Então tá ok. Já detectou-se que existe um problema, então a gente não vai ignorar esse problema. Vamos tirar os filtros e vamos olhar para os problemas que eles existem. E depois qual que é o segundo passo? Foi a gente fazer quais as ações a gente precisa de tomar, né? Então naquele ponto ali, eu comecei a estudar. Então eu falei, olha cara, eu tenho que aprender coisas que eu não sei, né? Porque hoje eu não faço porque eu realmente não sei, eu tenho dúvida, eu nunca vi falar disso. E eu não tenho ninguém para me ajudar, então eu preciso de aprender sobre isso. E outras séries de ações ali. Então, olha, vamos instituir aqui um treinamento na empresa e a gente listou uma série de ações, né? E o terceiro passo foi partir para dentro mesmo, executando essas ações. Então, dentro dos cursos, eu virava a noite estudando, fiz vários cursos fora e tudo mais, fora aqui do estado, né? E paralelamente já fazendo essas implementações dentro da empresa. Então, a gente criou lá uma academia dentro da própria empresa, que é para poder a academia de treinamento, né? A gente chamou de academia de líderes, que a gente começou a treinar todos os líderes da empresa e extensivos à equipe, porque no primeiro momento foi uma força-tarefa, e a gente pegou e começou a fazer aquilo ali de uma forma muito forte mesmo. E que eu vejo que em muitos empresários, né? E eles não têm essa atitude, essa postura, né? Eles estão vendo as questões e realmente não tomam atitudes em relação a ela ali. Fica postergando, né? Em vez de tomar atitude hoje para ter um resultado no futuro, ainda que possa pensar que está tarde demais, mas é melhor começar agora do que não começar. Sim, tem até uma frase que diz: o melhor dia, a primeira melhor data para começar era 10 anos atrás. A segunda melhor data é hoje. Na hora da execução da mudança, o líder ele tem um papel fundamental. E como que normalmente, né, quais são as formas que eles utilizam para executar a mudança? As mudanças, eles guiam essas mudanças assim, liderando as pessoas, guiando as pessoas, motivando as pessoas. E o contrário ali de muitos líderes que são ali ditadores, eles dão ordem. Então essas mudanças, elas são muito mais através do medo e da punição para conseguir algum tipo de obediência, né? Então, mas só que os líderes mesmo, os líderes vencedores, eles conseguem moldar as opiniões das pessoas, eles conseguem ganhar as pessoas, né? O entusiasmo, eles conseguem usam de todas as oportunidades para poder conseguir aliados. Os bons líderes têm 3 tipos ali de influências distintos, né? Sim, 3 aspectos. O primeiro aspecto é o aspecto técnico, né? Porque o bom líder, o cara que é um líder fera, ele é muito bom tecnicamente. Ele ensina. Ele ensina, então ele cria uma autoridade porque ele realmente sabe. O segundo aspecto é o aspecto político do líder, né? Porque aquele lance de influência, poder, então ele consegue moldar as pessoas ali de acordo com a vontade dele, fazer com que as pessoas façam aquilo que ele gostaria que fosse feito, mas através ali da questão política. E a terceira são os aspectos culturais mesmo, porque o líder ele é o cara que garante a implantação e a plantação e a manutenção da cultura. Fechando o capítulo 2, ele dá um relato, né, de uma atividade que acontecia com frequência dentro da General Electric, que era o workout. O que era o workout? Qual o resultado que essa ação proporcionava para a empresa? Esses workouts que eles faziam lá era o seguinte: eram sessões obrigatórias onde vários colaboradores eram acionados para a solução de determinado problema. Então pegava uma pessoa de cada área ali e de vários níveis de hierárquicos e levavam para uma reunião para poder discutir esse problema. E dentro dessa reunião era dito o seguinte: olha, a hierarquia, né, os cargos ficam lá do lado de fora. Ou seja, todas as pessoas que estavam lá dentro, eles deveriam expor as suas ideias e sem medo de repreensão. Porque tinham voz ativa. Tinham voz ativa, exatamente. E dessas reuniões eram esperadas 2 coisas. Né? Uma vez que foi levado a turma para poder encontrar a solução de um problema, eles esperavam que alguma solução saísse dessas reuniões. E a segunda coisa que eles esperavam era que os líderes que estavam ali deveriam implementar estas soluções que foram propostas ali dentro.
Então esses eram os workouts e eram coisas obrigatórias, então não era facultativo. A pessoa ela era convocada, ela tinha que ir, ela tinha que fazer. E disso saía, assim, o resultado era muito grande, porque muitas coisas novas, muitas ideias, muitas soluções saíam de dentro desses workouts aí. E é muito comum, né, que soluções, às vezes de problemas simples ou até mais complexos, saiam de quem está mais próximo da operação, né, de quem realiza aquela atividade e não necessariamente do líder, né? Então é uma visão diferente e que acaba envolvendo ali a participação de todo mundo e gerando uma valorização das ideias da equipe como um todo, né? Sim, e a gente teve um resultado muito grande nisso, porque nós implementamos uma forma de workout na nossa empresa, né, dentro daquele espírito da mudança que a gente precisa de mudar. Durante o programa de treinamento nosso de 6 meses, que a gente fez 6 meses todos os dias, segunda, terça, quarta, a gente tinha isso, a gente pegava os problemas da empresa, trazia as pessoas de cargos diferentes. E de setores diferentes. Então tinha pessoa que era da produção, tinha pessoa que era do financeiro, tinha pessoa que era da expedição, por exemplo. E a gente pegava e pegava problemas específicos e colocava na mesa ali para poder as pessoas discutirem e trazerem ideias e fomentar aquelas ideias ali. E essas ideias elas eram levantadas durante essa reunião e durante a semana a gente colocava essas ideias em prática. Então na próxima semana a gente vinha uma apresentação de resultado daquilo que a gente implementou na semana passada, né? E com isso a gente teve assim, a gente ficou extremamente surpreso com os resultados, porque eu sempre fui um pouco cético em relação a isso, porque essa questão de assim, envolver pessoas, de fazer com que as outras pessoas deem ideias, eu não acreditava que isso era uma coisa que dava muito certo, né? Mas a gente teve assim resultados fantásticos, assim, coisas do tipo aumento de produtividade. E uma coisa que aconteceu muitas vezes, muitas mesmo, em muitas áreas diferentes, foi assim, as mesmas pessoas, as mesmas máquinas, só tiveram a ideia de fazer diferente. A produtividade chegou a dobrar em alguns casos, né? Outros casos também houveram economias de 40% de matéria-prima. Dessas reuniões, né, houveram dicas e sugestões e implementações que economizaram 40% de matéria-prima. E isso considerando que eram pessoas de funções diferentes, então havia contribuição de outras áreas dentro de uma área específica, com uma visão diferente, ou às vezes era uma área que tinha uma sequência em relação à área anterior, então conseguia enxergar um problema melhor do que aquela área, então a contribuição foi muito positiva, né? Além de gerar uma interação aí entre os grupos, né? Caiu os feudos organizacionais aí. Aquelas coisas isoladas, né? Acabou integrando mais equipe, houve isso, então houve ganho nisso também, integração da equipe. E dentro disso, assim, houve ideias de economias, de reaproveitamento de material que era jogado fora passou a ser aproveitado. Dentro dessas ideias, né, que foram propostas, evitou até de comprar equipamento que era gargalo, porque começou a fazer de um jeito diferente. Então, vieram ideias desde coisas simples, como instalar um contador no equipamento, né, de contagem de quantas peças eram feitas por job ali, né, por trabalho, que o cara gastava ali 35 minutos depois tendo que contar as peças. Então o fato de ter colocado um contador no equipamento na saída fez com que economizasse 35 minutos por trabalho. Então desde coisas simples como essa a coisas mais complexas, né? E tudo isso nasceu de dentro dessas sessões de workout ali que a gente provocou dentro da empresa ali. E o mais importante é trazer a ideia e ter prazo de execução, né? E a própria equipe ali liderada, né? Pelo supervisor direto ou por um líder por influência dentro da equipe, executava a tarefa, né, e trazia o resultado. Então, fechando esse conteúdo, para a empresa ser vencedora, se ela tiver só uma boa estratégia e uma operação eficiente, ela consegue ter esse bom resultado? Bom, a resposta é não. Porque você não tira boas estratégias. Eu vou montar uma empresa e eu vou ter boas estratégias. Você vai tirar essas boas estratégias de uma cartola, você vai tirar as operações muito eficientes de uma cartola. Então, por trás de uma boa estratégia, por trás de uma operação eficiente, sempre tem uma liderança para poder criar primeiro ponto, para poder criar essas boas estratégias, né? Criar essa operação bem eficiente. E o segundo ponto é que mesmo que você tenha uma estratégia, uma boa estratégia, a melhor estratégia do mundo mal executada, ela não vai trazer resultados. E o contrário também é verdade, você tem uma estratégia ruim
bem executada, ela traz algum tipo de resultado, né? Então, não o que é necessário mesmo para que a empresa tenha sucesso e que ela seja vencedora é que ela tenha líderes bem treinados e líderes formados ali em todos os níveis da empresa. E esses líderes vão garantir a execução dessas estratégias, né? Sim, muitas das vezes eles vão garantir a execução e eles provavelmente vão participar da criação dessas estratégias, né? E assim as coisas realmente vão acontecer aí dentro das empresas. Então, os líderes vencedores são aqueles que fomentam ideias, né, que seguem os valores da organização, que têm uma energia emocional, que sabem lidar com situações difíceis. Sim, as empresas vencedoras, elas valorizam muito a liderança, né? Elas investem tempo e recurso muito significativo para desenvolver esses líderes em todos os níveis da empresa, né? E esse é o segredo das organizações vencedoras. Para você começar a colocar esse conteúdo em prática, né, a partir de hoje mesmo, a gente queria deixar uma tarefa simples de executar, mas que vai dar um resultado muito relevante no seu negócio, que é implementar o primeiro workout com a sua equipe. E aí é importante ter uma diversidade, assim, ser misturado os setores, as funções, trazer um problema, um desafio ou uma oportunidade, colocar na roda, discutir, né, deixar que todos tenham voz, que todos tragam as ideias, e aí discutir as soluções apresentadas e escolher uma ideia para implementação. E aí é importante que você deixe, né, aquela pessoa que sugeriu aquela ideia, aquela pessoa que trouxe a solução, organizar ali a execução daquela ideia com o seu acompanhamento. Você vai acompanhar, né, vai dar as ferramentas necessárias que ela precisa para executar e definir também uma data, né, uma data limite para a implementação. Sim, e com isso é necessário que você dê o apoio, você apoie e que você ajude nessas implementações, né? E você vai ver o quanto que as pessoas dando ideias e elas executando energiza a equipe. Então você vai ver pessoas motivadas, de repente você vai ter gratas surpresas, né, de pessoas que você de repente não acreditava tanto e pelo simples fato de você ter dado uma tarefa para ele fazer, aquilo energizar aquela pessoa toda e você se surpreender ali com o resultado, com o que ela vai fazer ali, né? Então começa já, porque eu tenho certeza que em algum momento aí você vai se surpreender aí com os resultados. É isso aí, não deixe de agir agora. Bom, então é isso, a gente está finalizando aqui agora o capítulo 2 do livro. Espero que você tenha gostado aí, mais uma vez, né? Inscreva no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo com alguém que possa precisar aí. Lembra de ativar as notificações para você estar recebendo aí os novos conteúdos aí, o próximo capítulo do livro. Um forte abraço então e até o próximo vídeo. Um abraço e até a próxima.